o podcast do RPG Mind. Alô, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui agora de uma maneira um pouco diferente, numa mídia um pouco diferente, para falar com vocês de outras coisas, não só dos jogos que estamos acostumados a streamar aí no canal do RPG Mind, mas queremos aqui apresentar a vocês o podcast do RPG Mind, o Mind Flayer Mandou. Nós estamos agora inaugurando esse podcast para conversar sobre algumas temáticas que rondavam os nossos grupos de conversa em Telegram e WhatsApp. Isso certamente nunca é positivo, mas nós tínhamos muita coisa a dizer e precisávamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Então resolvemos nos unir e gravar um podcast, porque afinal, quem não faz isso, né? E falar alguns tópicos que achávamos interessantes. É o ano do podcast, Richard. É o ano do podcast, muito bem. É importante. A gente precisa de um pra gente. Então, pra ter o podcast pra chamar de nosso, nós estamos aqui agora no Mind Flayer Mandou. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos e iniciaremos aqui. Estamos reunidos eu, Richelle, Urion, eu e Vitor Hugo. Isso aí, tamo junto. Nós queremos fazer um episódio 0, nós queremos fazer esse episódio inaugural, puxando algumas tendências nostálgicas aí. Nós queremos também compartilhar com vocês um pouquinho sobre o nosso início no universo do RPG, como que nós chegamos a esse mundo ritualístico e profano dos jogadores de RPG. Então, nós separamos aqui hoje alguns comentários a respeito de como nós iniciamos o nosso processo de vida na jogatina e também, mais pra frente, falaremos um pouquinho sobre nossos cenários ou sistemas preferidos aí e vamos explorar um pouquinho mais dentro desse conceito. Então, para iniciar aqui hoje, vamos com o Urion primeiro, então? Acho que é importante. Opa, pode ser. Bom que ele já preenche o resto do tempo. Eu vou... Bom que ele fala pouco. Não tô entendendo o que você tá ensinando. Se pra mensagem no grupo ele manda 5 minutos, imagina no podcast. Fica calmo, John, por favor. Vou fazer minha voz de podcast aqui, então. Tem isso? Tem que postar, né? Ele queria ter nome próprio só pro podcast aí. Eu falei pra gente bolar um Que pseudônimo? Como é que chama? Um codinome? Um codinome, um nickname. Ele queria que eu virasse o Risos, aí não dá. Não, peraí. Não, calma aí, vamos conversar. No episódio 0 já tem piada interna, assim vocês sabem que isso aqui promete. Mas as pessoas inteligentes que souberem o seu nome completo vão entender, tia. Exatamente. Até chegar na explicação, não vamos atentar nisso agora. Bom, então vamos lá, né? Eu acho que... Primeiramente aí, boa noite pra todo mundo. Bom dia, ou boa tarde, né? Não sei quando você estiver ouvindo isso. Mas acho que é interessante a gente começar, como você falou, falando um pouquinho como cada um foi se desenvolvendo dentro dessa vida maluca do RPG. Acho que é um paralelo interessante com a história de vida de cada um também. Mas eu comecei, eu não lembro nem que ano que era, cara. Bom, eu tinha 10 anos, então foi em... Eu não vou falar a minha idade não, faz tempo. Olha lá o cara. Olha o cara. Quem assiste sabe. Quem assiste sabe que eu sou jovem. Aliás, palavrão é liberado no nosso podcast? A gente vai... lugar que pode é podcast. A gente vai descobrir agora. Se mas não for, eu sim. já falei acho que uns 20, não sei. Mas quando eu tinha 10 anos, eu lembro que eu fui... Era meu aniversário, e aí eu fui com meu pai numa mesbla, no mapping. Agora eu não sei a idade foda, mas enfim. Fazendo uma média pra falar mapping no podcast, olha. Mesbla, mano. Puta merda. E preço baixo? Se liga na Mesbla Sony. À vista, 15 milhões e 200 mil. Eu não fui alguma dessas lojas de departamento mais antigas e ele falou, escolhe aí um presente. Eu falei, tá bom. Aí
eu já gostava muito de jogo de tabuleiro, desses basicão, né? A gente não tinha muita opção. De jogo, né? O moleque vivia no bicho, cassino ilegal. Eu gostava muito, meu pai achou melhor, né, apresentar uma outra coisa. Mas enfim, né? Jogo da vida, essas paradas todas. O War, já jogava. Não entendia muito, né? Afinal tinha 10 anos, mas enfim. Mas aí eu lembro que eu bati o olho na parte de jogos de tabuleiro e tinha uma caixa preta com um dragãozão vermelho na frente, bem chamativo, super chamativo. E na época eu já curtia bastante coisa de fantasia, eu lia muito Conan, né, tal. Mas eu lia Conan com 10 anos, né, não tá certo não, mas enfim. De qualquer forma, eu também gostava bastante, acho que como vocês, daqueles filmes dos anos 80 de fantasia que tinha, né, Cru, essas paradas. Willow. Willow, nossa, Willow na Terra da Magia. E aí eu fiquei encantado com aquilo, achei muito legal. Só que eu não fazia ideia do que era, só que eu virei pro meu pai e falei, pai, é isso. Eu vi que a idade recomendada lá estava a partir de 12 anos. Eu falei, tenho 10, sou um garoto inteligente e precoce, eu vou entender e vou gostar. Eu vou aprender a jogar. Você com 10 anos chegou a esse raciocínio, você realmente era precoce. Puta que pariu. Eu com 10 anos tava escolhendo se comia cocô de nariz ou terra. Não, eu fazia isso e comia a terra. Eu fazia isso comendo terra, né? Uma coisa não sabe o que eu sou muito precoce e inteligente com a terra na boca. Aí eu cheguei em casa, ele comprou, eu lembro na época, foi mó caro o negócio, foi tipo 90 URVs. Nossa, unidade real de valor. Era na época da URV. Nossa senhora. Foi antes do real valer. Antes do real mesmo, E aí eu cheguei em casa, abri a caixa e mal sabia eu que era quer dizer, eu já tinha visto o nome, né, que era Dungeons & Dragons. Mas eu não sabia que aquela era a famigerada segunda edição, né, na real. Primeira edição, né, do D&D, que veio num desses kits de início de jogo, né, mas que tinha todas as regras lá, completas. Era coisa pra caramba, cara, tipo, nem se compara com os livros de RPG que a gente tem hoje, mas assim, tinha um livro de regra grossinho e tinha uns cards que ele ia te ensinando a jogar o jogo meio que numa aventura solo. Então era quase um livro-jogo, assim, pra ir te ensinando, pra você aprender. E eu achei aquilo tão trabalhoso, aí eu fiquei 2 anos só brincando com o mapinha que vinha e com as miniaturas de papel, inventando qualquer jogo com aquele monte de dado esquisito que tava lá na caixa também. Fiquei 2 anos inventando coisa na minha cabeça. Quando eu conheci um amigo meu, que vocês conhecem também, o Gilson. Mas o jogo do bicho você já tinha largado ou não? Ainda tá? Já tinha largado, já tinha parado. Comecei a usar drogas mais pesadas, tipo jogar Super Nintendo na locadora. E foi quando eu conheci o Gilson. E passou depois um tempo que a gente já era amigo, e aí ele falou, e aquele jogo que você tem lá, não sei o que e tal. Aí ele tinha, acho que ouvido falar também de RPG com outro amigo dele. E aí eu falei, é RPG, é esse nome, é isso, eu não sei como jogar. Aí resolvi aprender e fui. Aí a gente começou a jogar os dois só, eu lembro, eu mestrava e jogava junto com ele, é uma bagunça. Mas foi o começo, cara, aí a gente ficava tentando arrumar gente pra jogar com a gente, não conseguia. Até que a gente arrumou um grupo de mais umas 2, 3 pessoas e logo a gente começou a jogar o AD&D, né? Que aí era a segunda edição. E aí, daí pra frente foi isso. Aí fui conhecendo outros sistemas e tal. Quando eu cheguei, aí no meio do caminho conheci os senhores, né? A gente começou a jogar também junto em algum momento. E depois eu fui jogando até a faculdade. Quando eu entrei na primeira graduação lá no comecinho dos anos 2000, aí eu não conheci ninguém aqui em São Paulo, né? Mudei pra São Paulo, a gente morava antes em Mariporã. Em São Paulo eu não conhecia ninguém que jogava. Depois até conheci, mas eu não tinha tempo. E fui largando, até que a gente foi retomando, né, esses últimos anos aí, entre a gente aqui, a gente, eu digo a gente mesmo, e que tá gravando aqui, e aí a gente chegou agora e tá jogando, cheguei agora e tô jogando algumas campanhas aí no canal, além dessa aventura offline que a gente joga, né, essa campanha offline que a gente joga também, que a gente intercala com alguns outros sistemas. Eu diria que hoje em dia é uma das épocas que eu mais jogo, depois dos meus 14 anos, que acho que é quando eu tinha mais tempo livre. Mas hoje em dia eu jogo bastante. Quase nunca presencialmente, né? Sempre via Skype e tal, mas ainda assim. E é isso.
Tem muita coisa que aconteceu nesse meio do caminho, mas acho que É papo pra outros episódios, né? Essa historinha sobre o começo eu acho engraçada por causa dessa coisa de ter achado meio por acaso, né? Ninguém me apresentou, assim. Ele caiu no meu colo e eu fiquei cozinhando ali até a hora que eu comecei a jogar. Obviamente, assim, deu pra entender que as nossas histórias vão se intercalar no determinado momento, e a minha, principalmente, se intercala muito de início à do Vitor. Então, por isso, eu vou deixar o Vitor falar na sequência como é o início dele com RPG aí, e depois eu dou meu relato. Ah, cara, o meu, assim, como o do Orion, né, como todo moleque aí que no começo da vida começou a ler com história em quadrinhos, e meu pai também, assim como o pai do Orion, tinha uma coleção gigante de Conan o Bárbaro, tá ligado? Então, e era uma coisa que eu gostava demais. Consumindo muito isso, eu sempre tive muito interesse por... Quantos anos você tinha quando você começou a ler? Conan? Puta, não sei, mano. Acho que é a sua idade, assim. Não, 38. Não, quando você começou a ler, cara. Acho que por aí, mano. Acho que uns 9 mesmo. Não, que eu fico só pensando, é muito bom, né? A gente com 8 anos lendo um negócio que tinha a cabeça sendo cortada, mulher de peito de fora. Anos 90, né, cara? Não, acho que tinha uns 9 mesmo. 9, 10, sei lá, 11 talvez, vai. Não era diferente de assistir o Gugu de Não, domingo. mano. Não. Não. Pelo menos tinha história. Não tinha? Pô, pra caralho. No Conan, tô dizendo. No Conan. Não, no Conan. Não, você podia criar uma história. Eu criava várias na muita minha história cabeça. no Google. Enfim. Aí, cara, eu não lembro aonde que foi que eu li alguma coisa sobre Dungeons and Dragons. Eu acho que foi no jornal. A lembrança que eu tenho, assim, é de ver, tipo, num jornal alguma coisa sobre isso. E eu li... Sacrifício humano feito por jogadores de Dungeons and Dragons. Talvez, cara, não sei. Muito provável, muito provável. Acho que não, porque eu fiquei interessado aí. Então, se eu li um bagulho falando de sacrifício humano e eu fiquei interessado, fala... Bom, aí a gente vê que você é uma pessoa boa no seu interior. Porque eu quis matar gente, é isso? Não, porque talvez eu me interessaria se eu tivesse lido isso quando era moleque. Ah, tá. Brincadeira. Então, aí, eu não lembro como foi que eu li, mano, mas alguma coisa assim que eu... Ah, não, já sei, lembrei. Foi história em quadrinhos. Foi tipo alguma revistinha, acho que do próprio Conan mesmo, talvez, ou do Homem-Aranha, não sei. Tinha lá uma propaganda de Dungeons and Dragons. E eu fiquei maluco naquilo. Eu lia e eu lia que era um jogo de interpretação de personagens. E eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Eu falei, como assim interpretação de personagens? O que fazia? E eu ficava enchendo o saco do meu pai e da minha mãe por causa daquilo. Mas enchi o saco. E eles nunca... Tipo, sabe, não defletiam, assim, não desmereciam o que eu tava falando, mas também não era muito a sério, porque, porra, era um livro lá, mano, que uma criança vai querer com isso, né? E passaram muitos anos, assim, eu sempre pensando naquilo lá. E mais pra frente teve um Natal, mas me deram aquele First Quest, mano. Não, First Quest não, o Hero Quest. Hero Quest, Você lembra disso, Rich? Eu lembro do Hero Quest. Que é no joguinho de tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro, mano. E me deram aquilo. Eu tava pensando nisso hoje ainda, que a gente tava pensando sobre o que falar hoje aqui na... Eu nunca joguei Hero Quest. Eu também não. Certamente a gente nunca jogou, mas tinha lá, a gente... como você usava o D&D, né? A gente abria e fazia o que quisesse. Ficava olhando lá. os bagulho lá e tal. Eu lembro que tinha a fichinha que tinha o bárbaro, tinha o elfo, tinha o mago. E, mano, o meu primeiro contato com um jogo de interpretação de personagem, de RPG mesmo, foi isso, cara. Foi catar esse Hero Quest e ficar, tipo... eu montava lá as areazinhas, tentava fazer sentido das regras do jogo. Não, e o cara que tinha na capa do Hero Quest era o Conan. Era o Conan. Era o Conan, era exatamente. Tipo, eu não sei se eles tinham o direito de usar o Conan, mas era o Conan. Era o Conan. Repito, era os anos 90, então... Anos 80, acho ainda. E aí foi, cara. E aí acho que eu fui jogar RPG de fato mesmo. Eu acho que foi uma vez que a gente fez... Que juntou uma galera na casa do Felipe. Lá, um pessoal que já jogava. Porque eu acho que o Felipe já jogava RPG com vocês, Uri. Aí ele chamou uma galera ali e falou, ó... Tá afim de jogar, não sei o que. Aí me chamou também.
Eu falei, pô, quero, né, tal, e fomos jogar. A gente, a primeira vez foi com o AD&D, né? Que é a segunda edição. E aí a gente começou a jogar lá, e aí vocês me chamaram pra jogar na sua casa, mais pra frente, e aí foi isso, cara. Aí, agora que essa história recente aí, foi quando a gente ficou muito tempo sem jogar, né? Pelo menos eu fiquei muito tempo sem jogar. E teve um dia, eu acho que eu tava conversando com o Hit, acho. Ou a gente tava falando em grupo, não sei. Mas eu sei que eu cheguei e falei, cara, vamos tentar jogar pela internet, né? Vamos tentar jogar pelo Skype, não sei o que e tal. A gente, não sei, vamos tentar. Aí que a gente foi vendo os tabletops, né, da vida pra gente usar e não sei o que. E aí voltamos forte, né? E agora a gente tá, assim como o Urion falou, acho que é o mais que eu consumo RPG na vida, assim, é nesse momento. Hoje em dia, pai e a gente arrebentando, mas é basicamente isso, cara. Perfeito. Como eu disse, o meu relato aí do meu contato com RPG intercala muito próximo do início com o Vitor, porque nós somos amigos desde, sei lá, prézinho, né, jardim de infância e por aí vai. Mas o meu primeiro contato, acho que consciente do RPG, né, que foi ainda depois desse contato que eu tive na casa do Vitor, com o tabuleiro de HeroQuest que ele tinha lá, foi com o Magic, na realidade. O primeiro contato que eu tive, acho que foi com o Magic, numa Bienal do Livro, que eu vi um pessoal jogando. Aí me interessei, vendo a galera jogando nas mesinhas, numa Bienal do Livro, em São Paulo. E aí eu comprei um deck de Magic, sem fazer a menor ideia de como se jogava aquilo. Que eu comprei e o João comprou um também. E aí foi nesse mesmo esquema, a gente começou a tentar entender as regras, a ler, a gente jogava de início completamente errado, né? Afinal não tinha internet direito aí pra gente consultar como fazer. Direito, não tinha internet, ponto, não tinha direito. Não tinha. Acho que foi antes mesmo, eu tenho até o primeiro computador em casa, se pá. Mas aí depois, acho que foi quando já tava acho que uns 15, 16 anos já, quando aconteceu acho que foi com 15 anos, que aconteceu esse fato do Vitor montar essa mesa com o Felipe e ele me chamou também pra jogar. Foi o AD&D, segunda edição. Aí, obviamente, eu me interessei, fui junto e daí a gente começou a jogar relativamente algumas vezes, né? Porque depois a gente fez contato com o Orion, nós fizemos mesas de vampiro. Basicamente, teve uma época na adolescência que nós jogávamos todo final de semana. A gente jogava todo domingo. Mas, obviamente, depois a vida adulta bate na cara, né? Os boletos começam a chegar. E foi um momento que acho que todo mundo parou um pouco com RPG mesmo. E só muito tempo depois eu tive o contato aí com RPG online. E eu falo que um dos responsáveis de eu trazer o RPG de volta para minha vida foi o RPG online, né? É por isso que eu valorizo muito esse formato de jogo. Existem N discussões aí do quanto o RPG online se aproxima de um RPG presencial, o que é melhor, o que não é, e etc. Então, eu sou um defensor muito, muito ativo do RPG online. Obviamente, não tem todas as características de um RPG presencial, mas tem outras tantas, né, que merecem também ser valorizadas. E por causa do RPG online foi que eu consegui retornar ao universo do RPG. Então, acho muito válido isso. E resolvi aí, né, depois criar o RPG Mind, trazendo a galera que eu já conhecia, tentando aproximar todo mundo que eu já conhecia. Fiz outras amizades incríveis dentro do canal, que se tornaram muito ativas nessa minha vida do RPG também. E acho que basicamente é nisso. Só que aí a gente cai num ponto das experimentações que nós fizemos no RPG durante esse tempo todo, né, durante esse nosso ciclo de vida do RPG. Obviamente a gente tende ali a ter algumas preferências, né? Claro que nós jogamos muito os mais clássicos aí, que a gente falou, a gente nasceu do berço do AD&D, né, do D&D primeira edição, a segunda edição, depois jogamos muito terceira edição também, mas obviamente nós experimentamos outros cenários e sistemas. E acho que é aqui que eu queria trazer também um pouquinho dessa vivência nossa, e eu começo perguntando para vocês qual que foi o cenário ou o sistema aí que vocês preferiram jogar, que vocês mais gostam de jogar, ou que marcou vocês em algum sentido. Eu vou começar falando, então. Eu queria só fazer uma menção honrosa antes, pode? Claro.
Porque enquanto a gente tava conversando antes aqui, né, da gravação e tal, o que cada um ia falar, pra gente não se repetir. E eu decidi falar de um, mas eu lembrei de outro enquanto a gente tava conversando aqui. E também eu nem sei se teria tanto assunto, né, pra conversar sobre ele, mas a gente até pode falar mais depois, porque eu acho que tem coisas interessantes para serem discutidas sobre o RPG brasileiro. E talvez a gente possa fazer um programa especial sobre sistemas, enfim, não sei. Mas que é o sistema que na época que eu conheci através do RPG Trevas, mas que ele depois virou só Aventuras e hoje em dia acho que ele chama Daemon, Sistema Daemon, acho que é alguma coisa assim, né? Porque a Daemon era a editora, né, que tinha trazido Trevas antes, aí hoje acho que virou só a Daemon mesmo. Que, putz, é um sistema muito interessante, assim, pra se jogar. Eu gostava muito também. Ele é genérico e eu gostava muito do sistema de magia do Trevas, que trabalhava com pontos de magia e juntar os tipos, né, de magia para criar efeitos, enfim. Só uma menção honrosa aí. Quem não conhece, procure aí na internet, com certeza você vai achar o sistema demo, acho que tem de graça para você pegar, né, o sistema mais genérico, e o Trevas você deve achar em sebo aí e tal. Eu joguei um pouquinho e achava legal. Mas eu queria trazer mesmo um sistema que eu sempre tive vontade de jogar quando era mais moleque e só fui entrar em contato real, quem tá acompanhando aí as lives nossas do RPG Mind já sabe, que é o Lenda dos Cinco Anéis. Eu tinha muita curiosidade. Eu lembro que na época tinha... Acho que a primeira vez que eu ouvi falar desse nome, na verdade, foi do card game. Porque, pra quem não sabe, o Lenda dos Cinco Anéis surgiu como um card game que, em popularidade, acho que até talvez na Europa, nos Estados Unidos, chegou até a dar uma rivalizada com o Magic, uma época assim, era bem popular. Hoje em dia as pessoas ainda jogam, mas não preciso nem falar, né? Magic é um fenômeno que dura anos, tem altos e baixos, mas hoje em dia, ainda mais com a versão eletrônica, né? Eu acho que não tem nem como falar que é um sucesso absolutamente maior que Lenda dos Cinco Anéis. Eu não sei nem se Lenda dos Cinco Anéis chegou o card game a ser traduzido aqui no Brasil, mas tinha bastante gente que jogava. Sempre que ia nos encontros internacionais de RPG, Bienal, sempre também antigamente tinha gente jogando. Hoje em dia é mais difícil. Mas ele tornou-se também um RPG, que hoje em dia está na sua 5ª edição, e ele fala basicamente de um mundo de fantasia medieval, só que ao invés daquela fantasia medieval europeia, que a gente está mais habituado, né, ou inspirado em mitos europeus, ele se aproxima do Japão feudal. Então é um Japão místico, né, medieval, com pitadas ali de algumas coisas também de mitos chineses e até um pouquinho ali da Ásia, ali da região da Mongólia também, né? E eu acho que quando eu finalmente comecei a ler, que foi alguns anos atrás, acho, né? Que a gente começou a gente fez uma aventura, né? De Lenda dos Cinco Anéis, acho que uns 3 anos atrás. A gente acabou não mantendo ela, mas eu lembro que eu gostei muito, assim, achei o cenário muito interessante, porque tem uma característica dele que é misturar muito essa coisa da fantasia, do místico e do heróico e tal, com uma coisa de roleplay muito intensa, porque ele pode ser jogado de outras formas, mas ele traz um elemento de... Não sei se é realismo, né? É difícil falar realismo num ambiente onde existem fantasmas, dragões... Com tanta fantasia, né? Mas ele tenta ser um pouco... Eu vou colocar assim, D&D é mais próximo de um Senhor dos Anéis, ou talvez de algumas outras coisas de high fantasy, né? Assim, exatamente essa expressão, a alta fantasia. Embora no Senhor dos Anéis tenha pouca magia clara, evidente, né? Mas é alta fantasia e tal. Os heróis são heróis, né? Assim mesmo e tal. Enquanto que eu vejo um Lenda dos Cinco Anéis, ele pode ser isso, mas por mais que ele esteja no Japão feudal, eu acho ele muito próximo de
Game of Thrones, sabe? Do Crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive no sentido de que tem uma divisão política dentro do Lenda dos Cinco Anéis das casas, que na verdade são os clãs, né? Você tem ali basicamente 6 clãs, né? Que existem no começo, que é o clã da garça, o clã do caranguejo, do dragão, do leão, da fênix, do escorpião e do unicórnio. Depois, ainda conforme foram saindo suplementos, as edições foram avançando, ainda tem o clã Louva-a-Deus, que na 4ª edição ele já entrou no livro básico. E também, nos suplementos que foram saindo da 4ª edição, ainda o clã Aranha, que era um clã de antagonistas, ele continuou meio que sendo um clã de antagonistas, mas ele virou um clã real. Um clã oficial, aliás, né, dos grandes clãs. Posso só fazer uma parte aqui? Você falou do Legend of Five Rings, claro, que a gente tá jogando agora no canal, né? Por causa do Legend of Five Rings, eu pude corrigir o meu filho, que, né, uma criança de 6 anos, que ele tá fazendo karatê, né? Aham. Aí no karatê ele chama a professora de sensei, né? Sim. E aí outro dia quem deu aula pra ele foi um outro cara lá, que era um outro maluco lá. Eu falei, ele que é o sensei? Ele falou, não, ele não é sensei, ele é o senpai, porque sensei homem é senpai. Eu falei, não, senpai é um companheiro ali que faz com vocês, né, é um amigo seu que é mais velho que você. Sensei é... tipo veterano. O veterano. Falei, sensei funciona pra homem e pra mulher. E eu só sei isso por causa do Five Rings, mano. Eu não saberia isso nunca na minha vida. Cara, o Lenda dos Cinco Anéis, ele tem Afinal, isso. Afinal, eu não sou, né, Zé Paulo, né? Abraço, Zé. Você que tá ouvindo a gente ama. O Lenda dos Cinco Anéis, ele tem isso, né, muito forte, porque ele... É isso, né? O D&D, ele tem muitos cenários diferentes que você pode ter dentro do sistema de regras do D&D. O Lenda dos Cinco Anéis, ele usa um sistema de regras que é alguns chamam de D10, né? Para se diferenciar do D20, mas tem outros sistemas que usam D20. Então, o mais conhecido é o sistema de Roll and Keep, né? Porque você joga dados e você fica com os melhores resultados de acordo com a habilidade do seu personagem. Você pode conseguir mais melhores resultados para fazer as ações de acordo com a dificuldade que o mestre vai colocar para cada coisa que você for querer fazer. Então ele só usa dados de 10 faces. Então é um sistema de regra que, se eu não estou muito enganado, ele foi usado só em mais um RPG, que é o Seventh Sea, que é um outro RPG da mesma empresa, que também era um card game, que virou RPG, que é um RPG de piratas, que eu sempre também tive vontade de jogar, nunca joguei. E eu nem sei se ele tem versões mais novas. O Lenda dos Cinco Anéis tem a 5ª edição, que saiu poucos anos atrás. Se eu não posso estar falando besteira, mas eu acho que tem sim, viu, cara? E tá no Brasil. Salvo engano, ele inclusive tem mais edições. Acho que ele tem 7 edições, uma coisa assim, porque acho que ele é mais antigo do que o Lenda dos Cinco Anéis. E ele usa um sistema parecido, que acho que já foi um pouco mexido, inclusive porque no 5ª edição mudou um pouco o sistema de regras do Lenda dos Cinco Anéis também. Eles mudam para fazer uns dados mais personalizados lá e tal. Mas o lance todo é que, independente disso, não tem vários cenários dentro do Lenda dos Cinco Anéis que você pode jogar com esse sistema de regras. É um cenário só. Então os caras, eles focaram em desenvolver uma quantidade absurda de lore e de detalhes, né, mesmo do cenário para o jogo. O que inclui regras de comportamento, porque é uma sociedade extremamente, né, arraigada dentro de regras de comportamento, como era ao seu modo, a sociedade ali do Japão feudal, né? Existe basicamente um sistema de castas ali, existe todo um código de conduta, que é o tal do Bushido, que é uma coisa que foi desenvolvida no Japão já no século ali 18 e tal, só que aqui tem bem forte isso, né? Os clãs, cada um tem sua própria interpretação do Bushido, e aí que a gente começa a ter as particularidades que eu acho que também aproxima um pouco o Lenda dos Cinco Anéis para quem gosta de vampiro. Acho que vai curtir também, porque essa divisão por clãs não é tão diferente assim do vampiro, no sentido de que cada clã tem seus interesses próprios, enxerga os outros clãs de maneira particular, estão todos unidos em torno de um objetivo comum, mas não hesitam em passar a perna um no outro se for o caso. Então, acho que eu gosto muito dele hoje em dia, porque ele é um sistema que ele
traz essa coisa um pouco mais realista. É um sistema incrivelmente fácil de morrer, se você for jogar do jeito que ele foi sugerido, para trazer essa coisa do samurai viver sempre, né, no fio da espada ali, entre a vida e a morte. Então tudo isso, acho que transforma ele num cenário muito particular, que conseguiu transpor essa coisa da vida do samurai no Japão feudal, de uma forma fantasiosa, claro, mas muito interessante. Então, acho que tem muito para falar sobre esse sistema. A gente pode depois fazer um episódio mais focado. Específico para ele. Falando, inclusive, de elementos específicos dele, né, tal, a coisa da honra toda, do comportamento, é muito interessante. Mas, a grosso modo, assim, acho que é isso. E é por isso que eu queria trazer ele, por isso que eu acho que hoje em dia é um dos sistemas, com certeza, meus sistemas favoritos. Show de bola. E para você, Vitor, o que você tem de marcado assim na sua história do RPG que deixou lembranças boas de cenário ou sistema? Ah, cara, assim, a gente já passou por vários sistemas, principalmente agora, recentemente. A gente tem sempre tentado explorar outros sistemas novos, né? A gente mas para conhecer mesmo, para ter bastante bagagem, né? Para talvez pensando em trazer mais conteúdo pro canal, ou só pra gente mesmo jogar nas nossas mesas assim offline, né? Mas ultimamente o sistema que eu mais conheci, que assim que eu me aproximei bastante, foi o Savage Worlds, né? E mais especificamente pro cenário que é o Deadlands. Porque eu também sou muito fã de faroeste, que é uma coisa que eu cresci também assistindo por causa do meu pai e consumindo também vários produtos. E esse sistema de Deadlands, o cenário, ele aborda esse oeste não é fantástico, mas é como se o oeste esquisito, eles mesmos escrevem eles é o oeste no estranho, livro, né? Um faroeste que existe morto-vivo. Bom, o cenário basicamente é assim. Imagina que aconteceu, descobriram um minério muito raro lá no oeste americano, e esse minério impulsionou muito a indústria. E por causa disso, ele se estende, né? O período do Velho Oeste, ele se estende e acontecem diversas outras coisas e desviam de onde a história iria normalmente. E esse sistema do Deadlands, ele é basicamente, ele usa aquele sistema de vantagem e desvantagem, e não sei o que lá, os mesmos dados que a gente usa normalmente, mas ele tem aquele dado, qual que é o nome? É dado selvagem mesmo? Que é o nome do... Dado selvagem. E esse dado é usado para fazer as coisas mais esquisitas, assim, para você deixar uma ação mais forte, né, para solucionar alguma coisa ali, porque os personagens que jogam, as pessoas que jogam, eles todos têm eles são extraordinários, né? Assim como diferente, por exemplo, do Five Rings, em que os personagens eles são extraordinários, mas eles são mais próximos do humano, assim, né? Então, que nem o Orion falou, um combate ali é a morte. Os combates no Lenda dos Cinco Anéis, via de regra, duram 2 rodadas, assim, porque alguém morre antes disso. Então, porque é muito rápido. Enquanto nesse do Savage Worlds, ele é pra ser um negócio mais fantástico, assim, mais impressionante. Então, os caras que jogam, os personagens, eles são muito acima da média. E isso é meio que simbolizado nesse dado extra que esses personagens podem usar. Mas além disso, eu acho que é um sistema bastante diverso, que eles têm mesmo, se você procurar por ele na internet, ele tem um monte de cenário. Não era bem cenário que eu queria falar, mas funciona. Mas assim, porque ele tem um monte de cenários que eles se aplicam. Tipo, isso tem futuro pós-apocalíptico, tem Call of Cthulhu, tem Deadlands, tem Savage Worlds, que é como se fosse uma coisa mais contemporânea, tem fantasia medieval. Então todos eles conseguem aplicar usando esse sistema próprio deles também. Tem um outro também que eu tô consumindo bastante agora,
que é o do Alien, né? E o do Alien, só que o do Alien ele é mais complexo que o do Savage Worlds. Ele usa um outro sistema que chama Year Zero. E esse eu acho que você morre mais fácil do que você morreria no Five Rings. O do Alien... Você sabe dizer se ele é próprio do Alien ou se outro jogo usa esse mesmo sistema também? Se tem algum outro jogo que usa? Sim, tem aquele Tales of the Loop, acho que é o nome, que acho que é o mais famoso. Nossa, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, cara. É Tales from the Loop, né? É isso, Tales from the Loop. E tem o Blade Runner também, né? Que tá sendo agora também. Esse também deve ser coisa fina, mas esse daí também ele é mais voltado pra ser um cenário de... Não é tão indo pro combate, é mais assim de drama entre os personagens. Assim, drama não tô falando de novela, tô falando de ser mais focado na interação entre os personagens e no cenário em volta deles. Roleplay, né? Isso, no roleplay, do que na ação. A ação acontece, ela não é tão fantástica quanto seria no Savage Worlds, mas e geralmente as coisas têm consequências muito mais graves. Porque nesse do Alien você pode se forçar a fazer uma coisa. Forçar, levar além do limite do que seria fisicamente possível para aquele personagem. Porque, como eu disse, eles são mais mundanos ainda do que no Five Rings. Então, o cara quer levantar uma caixa, a caixa é muito pesada, mas ele quer muito levantar aquela caixa, você consegue levantar ela, só que você pode, torcer o braço fazendo isso, entendeu? Consequências mais graves, né? Então. E isso eu acho muito legal, cara. Esses temas, assim, que eu tô bastante empolgado, assim, pra aprender mais. Agora, mais recentemente, o do Alien, mas, como eu disse, além do nosso D&D de cada dia, esses daí são os mais vivos, assim, agora pelo menos aqui na minha mesa de anotação. Show de bola. Bom, pra mim, no decorrer dos jogos, na realidade, né, quando eu fui pegando mais pra ir pro caminho de narrador, conforme eu fui narrando mais jogos, eu sempre percebi uma característica minha que se aproximava mais de que acho que eu acabava me divertindo mais em jogos de terror, né? Então, mesmo quando era um D&D clássico, por exemplo, eu sempre dava aquela tendência a um jogo mais terror/horror. Tentava encaixar isso, ou escolher criaturas que estavam mais próximas disso. Gosto também. Então, e aí, né, aí a gente vai caminhando. E aí, pra trazer aqui, eu acho que vale muito ser citado, que é um jogo que estamos atualmente com uma campanha dele ativa no canal também, que é Cult, né, a Divindade Perdida. We have such sights to show you. Bom, o Cult, ele é um jogo que, na verdade, é um jogo bem antigo, ele é de 1991, né? Sua primeira edição surgiu na Suécia e foi proibido em muitos países. Nossa, por que será? Coisa boa. Mas a gente chega lá. Bom, ele tinha um outro sistema, ele tinha um sistema próprio, né, desenvolvido pra ele, mas a proposta de Cult eu acho que me fascina um pouco, me pega um pouco numa preferência aí que eu escolhi citar esse sistema, que é esse universo da ilusão, né? Esse universo onde a humanidade é presa dentro de uma ilusão que se assemelha muito, caminha muito próxima do que a gente vê em Matrix, né? Ou então em Cidade das Sombras, aí, duas citações de filmes, que inclusive dizem que as atuais irmãs, Wachowski, na verdade, beberam da fonte de Cult, né? Dizem que, isso não sei se tá na lenda aí do processo do RPG, mas dizem que elas leram Cult, que elas viram Cult, e se inspiraram um pouquinho disso também ali, dentro daquela composição monstruosa de coisas que tem no Matrix. Não, mas tem a ver mesmo. E tem muitas... são muitas e muitas coisas unificadas ali no universo de Cult, dentro desse sentido de magia, místico, cabala, divindades, né? Traz muitos componentes diferentes para fazer um universo todo ser criado dentro desse cenário. E aí, atualmente, o Cult foi lançado com um sistema do PBTA, né? Do Powered by the Apocalypse. E esse sistema de RPG, que ganhou um prêmio de RPG Indie, né? Se não me engano, em 2010... na realidade, aqui eu separo as citações de cenário e sistema, porque o Cult me fascina pelo que ele é, mas depois tendo contato com City of Mist,
que é o segundo sistema que eu joguei que usa, né, o segundo cenário que eu joguei que usa o mesmo sistema, que usa o PBTA também, eu vi a grandeza desse sistema de jogo. Porque eu confesso que a primeira vez que eu li sobre PBTA não me interessou muito. Não me chamou a atenção. Que eu tinha visto, tinha ganhado prêmio, tal, mas eu não achava que aquilo poderia ser tão funcional na mesa quanto Aquela vez que a gente jogou era esse que eu joguei com você? Era o Cult nesse sistema de regra ou não? Não, acho que Cult você não jogou comigo, Joguei, não lembro, na verdade. O Glauco jogou também. Ah, verdade, como sim, você pode é o esquecer PBTA. daquela caótica one shot que a gente... Foi. É verdade, foi uma one shot no canal, inclusive, tá lá no YouTube. Eu achei bem interessante esse sistema de regra. É um sistema muito legal, porque ele dá muitas possibilidades. Bem diferente, né? Bem diferente. Ele é um sistema 100% narrativo. 100% para a narrativa do jogo. Então ele permite que o jogador faça muitas e muitas coisas que ele enquadra dentro de movimentos específicos, né? Então o narrador praticamente não faz rolagens próprias de dados, né? Ele só espera os jogadores caírem em situações ou solicitarem uma situação específica que ele precise de uma rolagem, e ele encaixa aquilo dentro de um movimento, ou o jogador escolhe qual movimento ele quer executar dentro da proposta que o cenário traz. E, de acordo com o resultado dele, o mestre ganha movimentos próprios ou o jogador é bem sucedido na execução do que o personagem dele quer fazer. Na aplicação de jogo, sempre encaixa de uma forma muito legal, muito interessante, gera cenas muito boas. Vinculado à temática de horror que Cult propõe, né, eu sempre me divirto muito jogando e narrando essa mecânica. Então vale aqui a minha citação para isso. E aí vale, claro, o disclaimer também de que Cult é sim um jogo totalmente adulto, tá, gente? Cult ele traz temáticas muito pesadas. Obviamente o narrador ali vai conduzir dentro da aventura dele, mas ele tem temáticas muito pesadas, muito agressivas, ofensivas algumas vezes, tá? Então é sempre importante para um jogo de Cult o narrador tá integrado ali com o que o jogador quer fazer, quer jogar também, né? Não é o que o narrador quer impor que vai funcionar, porque não vai dar certo, porque o jogador pode realmente sair bem agredido de uma mesa de Cult. Ele vai para um horror psicológico, né? Exato. Eu nem jogo e já me sinto agredido. O Victor vê o teaser no canal e já fica, né, perturbado. Eu pulo. Já fica machucado. Porque ele realmente traz essa temática nesse sentido, então tem muitas coisas horrorosas que você pode usar lá dentro, nem tudo você vai usar, claro, mas é importante ter esse bate-papo com os jogadores para quem vai pro caminho de Cult, do que pode ser usado, o que não pode, o que é interessante, o que não é, porque a gente não tá lá pra desestabilizar ninguém, né? A gente quer que todo mundo se divirta ali, se gosta de terror, se gosta de horror e tudo mais. Então vale essa menção e vale a menção aí ao PBTA, que também, na verdade agora eu estou me aprofundando em outros cenários que usam o sistema de PBTA também, para que eu consiga ver se eu arrumo jogos desses cenários também para me interagir com eles, porque realmente chamou muita atenção e eu gostei muito da mecânica de funcionamento e eu quero conhecer mais a respeito. Nesse caminho fica a pergunta: vocês acham que pro cenário ser interessante, né, pro cenário funcionar para vocês, o sistema importa? O sistema é válido? Como que vocês veem essa distinção? Só pra gente fechar esse episódio de hoje. Pra mim, eu acho que depende muito, assim. Vou partir de um exemplo próximo, que a gente tava conversando um pouco também antes, né? Que a gente falou, de repente, um dia é legal a gente fazer um episódio sobre criação de sistemas, né? E aí, uns tempos atrás aí, eu criei um cenário, vocês jogaram, né? Eu mestrei, não foi no RPG Mind, foi offline. E foi legal, porque foi bom pra testar o cenário. Eu joguei com o Vin Diesel, né? Basicamente. Mas ficou muito claro que... E a gente jogou usando o Savage Worlds, né? Que foi isso que o Victor citou. Ficou muito claro que teria que ter muitas adaptações dentro do sistema do Savage Worlds para funcionar de uma forma equilibrada aquele cenário. Os combates acabaram ficando, principalmente com os inimigos mais fortes, acabou ficando uma coisa meio cansativa, meio complicado de saber o que fazer, né? Meio sem opções, assim.
Enfim, série... Porque nessa época a gente não conhecia ainda o Alien direito, mano. A Year Zero. Tem outros sistemas, mas é porque a ideia dele, né, por exemplo, ter um pouco também dessa coisa aventuresca, de ser possível você fazer umas paradas mais absurdas. Então, talvez seja um sistema, por exemplo, que não funcione com qualquer sistema de regra. Por isso que eu tô falando, então depende. Tem sistemas, inclusive, de regras que são genéricos e que se adequam muito bem a qualquer coisa que você for jogar. O sistema da Demon que eu falei antes mesmo, ele é um desses. O GURPS, né, que finado aí, mas ele era um sistema para ser um sistema genérico e funcionava bem. Porém, quando você... E aí que vem, né, vou colocar o contraponto ao que eu mesmo acabei de dizer. Eu acho que quando você tem um sistema de regra que é feito especialmente para aquele cenário, é muito legal, cara. O próprio Lenda dos Cinco Anéis é um exemplo bom. Tudo isso que eu falei, que é importante, que a gente pode discutir futuramente, como honra, status, né, dos personagens, a própria divisão entre os clãs e tal, tudo isso está na regra. É muito legal, porque você consegue deixar muito orgânico, sabe? Toda a questão. E aquilo tem impacto que, beleza, o mestre sempre pode pensar em questões do roleplay para causar impacto no jogo. Mas quando isso já tá na regra, ajuda muito, sabe? E aí, outro sistema que eu gosto muito, o Call of Cthulhu, porque assim, quase todos esses, por exemplo, tem versões D20. O Lenda dos Cinco Anéis tem. Ele tem um dos Oriental Adventures que saiu, que foi da época da 3ª edição, era em Rokugan. Antigamente era em Karatur, mas depois virou em Rokugan. Eu dei uma olhada, eu não acho que funciona tão bem. Entendeu? Tipo, existe um sistema D20 de Call of Cthulhu. Eu não acho que funciona tão bem. O sistema do Cthulhu, ele é muito certinho para aquilo. Ele tem uma regra específica, por exemplo, para perseguição, que encaixa muito dentro da proposta de ação, que é mais de correria do que de combate. Então é isso. Eu acho que tem sistemas genéricos que funcionam bem, mas quando existe um sistema de regras feito especificamente e bem pensado para um cenário, eu acho bem legal. Eu gosto mais. O meu raciocínio tá bem alinhado com o do Orion, assim. Eu concordo. Eu acho que quando tem um cenário que as regras foram feitas para ele, acho que é isso aí mesmo, cara. Ele funciona como se fosse um tênis muito confortável. Perfeita analogia. Maravilhoso. Mas é porque às vezes parece, por exemplo, porque como eu disse que o Orion falou do Savage Worlds, por exemplo, tem alguns cenários, claro, que dá pra você colocar qualquer cenário em qualquer sistema. Só que em algumas situações, você não quer que os caras sejam muito poderosos, entendeu? Às vezes você quer que os personagens sejam. Às vezes você quer que os personagens sejam frágeis mesmo. Sejam menos, né? Sejam menos. Isso. Entendeu? Você quer que eles sejam menos frágeis, entendeu? Ou mais frágeis, na verdade. Você me confundiu, né? O Savage Worlds é bem pulp, né, cara? Assim, tipo, aquela coisa desses heróis pulp meio Indiana Jones, assim, eu acho que... sim. E o pulp pode ter vários cenários, né? De espaço, não sei o quê. O Savage Worlds funciona. Pra vocês verem o quanto essa linha, né? Essa linha de raciocínio é meio contraditória, porque assim, por exemplo, eu acabei de citar um sistema que tem um sistema genérico, né? Um jogo que tem um sistema genérico, que é o PBTA. Porém, a gente tá falando assim, jogar City of Mist com PBTA é super legal, porque te dá possibilidades, assim, infindáveis, né? De como usar poderes, de que poderes ter, né? Porque meio que você joga com super-heróis ali, né? Entre aspas. Mas, e bem que você faz o que você quiser, né? Exato, você faz o que você quiser. Só que, por vezes, você quer jogar um sistema que te limite dentro dos poderes do que um super-herói pode fazer. Né? Você pega, sei lá, mutantes e malfeitores, por exemplo, né? Ou você pega o próprio Savage Worlds, que tem um cenário específico de super-heróis também. Uhum. E que te limita ali especificamente a poderes específicos, a pontos gastos em determinados poderes, que também é divertido, né? Então, eu acho que entra nesse ponto... Eu sou muito, muito confuso nessa escolha. Eu não sei te dizer se eu prefiro o abrangente, o genérico, né, que permite fazer muitas coisas, ou o limitado. Acho que vai muito de cada proposta da mesa, cada proposta ali de cada jogo que está sendo elaborado. Pra mim, eu não tenho uma opinião... cenários muito específicos, né, Hit? Às vezes tem cenários muito específicos. Eu não tenho uma opinião fechada. Uhum. O Alien mesmo, ele tem a Year Zero lá.
Ele é bastante abrangente também, mas ela tem regras específicas pro Alien, tem regra específica pro Tale of the Loop, Tale from the Loop, é isso? Tales from the Loop. Cada cenário tem as coisas específicas, mas o esqueleto é o mesmo. É porque é isso, que quando é um cenário que tem coisas muito específicas, às vezes esse genérico você acaba tendo que dobrar um pouco assim as coisas pra encaixar de uma forma que não fique injusto, né? Assim, que o jogador às vezes não se sinta roubado, ou às vezes um mestre que tenha muita familiaridade com aquele sistema também pra conseguir fazer a coisa andar, né? Bom, acho que aqui a gente finaliza um pouco desse tópico, desse assunto que a gente está conversando. Vamos deixar algumas pontas aí, né, umas arestas para que a gente puxe em outros episódios, em futuros episódios. E nós vamos nos habituar aqui a cada finalzinho de episódio fazer umas brincadeiras de brainstorm. Tá? Então a gente vai meio que pegar sempre de surpresa, cada um vai trazer uma proposta que os outros não sabem. E para hoje, acho que a gente vai tentar vincular o que nós discutimos até agora aqui. E acho que a minha proposta seria o seguinte, eu queria que aqui a gente fizesse um pequeno brainstorm para elaborar um personagem. Esse personagem ele precisaria ser mais ou menos uma representação de um pistoleiro do faroeste, vinculado ao Deadlands, só que pro cenário de Lenda dos Cinco Anéis. Como que vocês fariam isso? Mas como assim? Mas com... Peraí, pelo amor de Deus. É um pistoleiro de faroeste, só que dentro de um cenário de Japão feudal. Do Lenda dos Cinco Anéis. De um Japão feudal. Mas usando as regras dos Cinco Anéis ou não? Não vamos pensar muito em regra, tá? Vamos pensar em conceito de personagem. Como que você imagina um pistoleiro do Deadlands chegando em Rokugan? Rokugan tem uma coisa com o mar, né? Mas ele teria... Então, tem uma coisa ele teria clã? Ele seria, tipo, filiado a algum clã, uma coisa assim? Não, eu acho que ele tem que ser um... Gaijin maldito? Ele pode ter sido um... Gaijin maldito? Um Rokugani que Gaijin. foi... Não, Maldito. que entrou de gaiato. Ele entrou de gaiato Entrou numa de vez, Gaijin. que nem a música. Entrou de... não, mas era um Rokugani. Não era Gaijin. Ele era um Rokugani, mas um plebeu. Né? Ele não era de nenhum clã maior. Ele Já sei entrou onde você vai. de gaiato num Ele navio. foi pro oeste... E aí, ele foi pro outro continente. Pra um outro continente, porque tem isso. No mundo de Lenda dos Cinco Anéis, Rokugan é meio que o único lugar que se conhece direito. Na quarta edição eles começaram a ir pra alguns tipo lugares que o Japão perto, era mas, mesmo, assim, antes da Segunda Guerra Mundial. Exato. Do outro lado do oceano, inclusive que tem teorias que acham que o Seven Seas se passa no mesmo mundo. Não sei, porque hoje em dia são de duas editoras diferentes, então acho que não agora mesmo. não mais, né? Caiu por terra, literalmente. Mas ele pode ter entrado num navio e ele foi para outro lugar. Entendi. Aí ele voltou... E aí o que aconteceu? Pistoleiro. Vocês lembram daquela série? Do Kung Fu? Qual? Kung Fu. Ah, nossa! Qual que é o nome do cara, né? Michael O David Caine, né? Carradine. David Carradine. Falecido, saudoso. Kung Fu. Versão brasileira, Herbert Richards. Então, e aí como é que... eu pensei em alguma coisa desse tipo, entendeu? Tipo, ter um... Porque se passa no Velho Oeste, né? Mas ele sabe lutar Kung Fu. Tá, é uma boa que você tá colocando isso, mas eu já pensei em outra coisa. Pode falar. Mas tem que... Vamos juntar as ideias. Eu pensei naquele filme, um clássico, histórico aí, um filme que, infelizmente, não ganhou muitos prêmios, né? Porque a indústria é complicada, né? Mas aquele Bater ou Correr, né? Que é com... que foi, cara? Eu tô entendendo. Tô entendendo. Não, vai lá, desenvolva. Tem ali um cara, ele não é... É que como o Rokugan, ela não é a China e nem o Japão, né? Ela tem as duas coisas ali no meio. Sim. Acho que facilmente poderia aparecer ali um... Qual é o nome do cara mesmo? Chow Man? Os caras chamam ele de John Wayne. Aí o cara fala, nossa, que nome bosta de cowboy. É isso mesmo. Nossa, John Wayne, que nome merda. Até parecendo um cowboy. Muito chique. O lenço vermelho. Royal Bannon. Meu nome é John Wayne.
John Wayne? John Wayne. Isso não é um nome pra um cowboy. Por quê? Ah, qual é? Isso não vai dar certo. É horrível, é muito ruim. É isso o nome dele? Tchau. Enfim, é o personagem do nosso querido... Cara, esqueci o nome dele agora. Não é tão querido assim. Jack Chan. Jack Chan. Não é tão querido assim. Pelo amor de Deus. O Jack Chan, cara. Entendeu? Isso. Então, mas é isso aí, tá vendo? Só que a gente mudou, né? A gente pegou um samurai, um personagem, e levou pro Velho Oeste, né? Isso. A proposta do Hit era pegar um personagem e trazer pra Rokugan, né? Não, mas aí que tá. Qual Eu é acho o que aí ponto? tá propondo o background do cara, né? Porque aí Isso. ele vai chegar em Rokugan dessa forma. Ah, pode crer. Em busca de vingança. Tá feito. É o personagem é o Chow Man. Em busca de vingança, porque ele... É ele. Porque ele é um ele. seguidor de quem? De Alves. Não, calma aí. Não mexe comigo. Acho que é isso, gente. Paramos por aqui. Acho que temos aí um background. Ele volta... Não, calma, só pra concluir, Tchelle. Ele volta pra Rokugan, porque na verdade ele entrou de gaiato no navio, porque a galera acabou com o vilarejo dele. Entendeu? E aí ele vai pra lá, foge. Lá ele conhece a palavra de Alves, cuja palavra é: a gente deve sempre beber e se vingar. Esqueceu o verdadeiro significado do Natalvis? Não, mas hein? Nem presunto, nem pompa. O verdadeiro significado do Natalvis é beber. Beber e se vingar. Bom, eu fiz quentão, mas acho que não vai dar pra tomar um porre de verdade. Falador de merda! Ele volta pra lá, pro Japão, pra Rokugan, aliás, com um amigo dele, pistoleiro. Pô, mano, eu acertei o nome, tá? É Chong Wang mesmo do personagem. Então. E aí ele volta lá, conhecido como John Wayne, com um amigo dele, que é um loirinho que a gente é o sidekick dele. Não precisa saber. Em busca de vingança. Pra matar o pessoal, os bandoleiros que acabaram com o vilarejo dele. Perfeito, Bem. perfeito. Tem a sequência do bater ocorrer em Londres, né? E ele usa uma katana e uma pistola. Olha aí. Isso aí, temos um personagem, gente. É assim que se cria um personagem com um background elaboradíssimo. E espero que vocês façam esse personagem. Depois a gente quer ficha pronta pra analisar. Coitado do mestre, bom, né? Bom, a aparência dele você já sabe, né? Já temos também. A aparência dele. Já tem a foto pra usar na stream, já. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio 0, na realidade, do Mind Flayer Mandou, o podcast do RPG Mind. Ficamos por aqui, espero que vocês acompanhem as nossas redes, sigam o RPG Mind BR lá no Instagram, sigam as nossas lives na Twitch, estaremos online aí, geralmente estamos online às 9 horas da noite, na maioria dos dias da semana, e também no YouTube, procure por RPG Mind lá, que tem os nossos jogos por lá, e muito em breve teremos aí esse podcast em todas as plataformas possíveis que a gente conseguir upar, tá? E assista sempre, porque é isso, né? Se o Mind Flayer Precisa falou, você obedece. Exatamente. O Mind Flayer mandou. O podcast do RPG Mind.